Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais, revolucionárias da filosofia do século XX, que veio de Maurice Merleau-Ponty. Ele chega para desafiar a gente a repensar a relação mais básica de todas, a nossa relação com o nosso próprio corpo e, claro, com o mundo. Ok, vamos começar com essa pergunta, que é um verdadeiro quebra-cabeça que intriga a filosofia, olha, há séculos. Será que a gente é uma mente, um eu que pensa e que simplesmente pilota uma máquina biológica, ou será que essa história é bem mais complexa, bem mais interligada do que parece? Por muito, muito tempo, a resposta que dominou o pensamento ocidental veio de René Descartes. Ele basicamente dividiu tudo em duas coisas bem distintas. De um lado, a mente, que é pura consciência, o pensamento, e do outro, o corpo, que é matéria, algo físico que ocupa espaço. Essa separação total criou aquela famosa imagem do fantasma na máquina. Só que essa ideia, de um fantasma sem corpo, sem matéria, que de alguma forma puxa as alavancas de uma máquina física, sempre deu problema. Peraí, como é que a mente, que não tem tamanho nem lugar, consegue mover o corpo? É exatamente nesse ponto que o nosso protagonista de hoje entra em cena para bagunçar o coreto. Merleau-Ponty, que viveu em meio àquela efervescência intelectual da Paris do pós-guerra, olhou para essa divisão toda e falou: não é bem por aí. O grande objetivo da vida dele foi justamente esse: superar esse dualismo, essa separação que marcou toda a filosofia moderna. E para fazer isso, ele não partiu do zero, não. Ele se apoiou numa tradição filosófica que oferecia um jeito totalmente novo de investigar a realidade. Um jeito que não começava com teorias abstratas, mas com a nossa própria experiência de estar no mundo. E essa lente é a fenomenologia. Em vez de ficar perguntando o que causa a percepção, a fenomenologia pergunta como é a experiência de perceber. Ou seja, ela bota a experiência vivida, o nosso contato direto e cru com o mundo, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa. E foi usando essa lente que Merleau-Ponty chegou numa conclusão que simplesmente vira o jogo do dualismo de cabeça para baixo. A solução para o problema mente e corpo não era tentar colar os dois, mas sim perceber que eles nunca estiveram separados. E essa frase resume a ideia dele de um jeito brilhante. A relação não é de posse, não é eu e o meu corpo. Merleau-Ponty vai dizer que nós somos o nosso corpo. A consciência, a experiência, elas não acontecem em um corpo, elas acontecem através do corpo. É uma mudança sutil, mas que muda tudo. Ele dá um nome para isso: corpo próprio. O nosso corpo não é só mais um objeto no mundo, como uma cadeira ou uma pedra. Ele é o ponto zero, sabe? É a perspectiva a partir da qual o mundo inteiro se abre para a gente. É ele o sujeito da experiência. Então, o ponto central é esse aqui, ó. Não existe percepção puramente mental, puramente intelectual. Ver, ouvir, tocar, tudo isso é uma atividade do corpo. É o corpo que percebe, é o corpo que se move, é o corpo que dá sentido ao que está em volta. Agora, o que é fascinante nessa perspectiva é como ela nos obriga a rever aquelas teorias clássicas sobre como a gente conhece o mundo. Vamos ver rapidinho como o Merleau-Ponty desmonta duas das visões mais tradicionais. Pense assim. De um lado, o empirismo diria que ver uma cadeira é só receber um monte de estímulos passivos, tipo cores e formas. Do outro, o intelectualismo diria que a nossa mente pega essas sensações e, como um quebra-cabeça, monta a ideia de uma cadeira. Merleau-Ponty diz que os dois esquecem o principal. O nosso corpo já sabe o que fazer com uma cadeira, como sentar nela, muito antes da gente começar a teorizar sobre isso. Para explicar essa sabedoria corporal, ele pega uma ideia do mentor dele, o Russell, e dá uma turbinada. Husserl dizia que a consciência é sempre intencional, ou seja, ela está sempre voltada para alguma coisa. Aí vem o Merleau-Ponty e diz: sabe quem mais tem intencionalidade? O corpo. Pense em pegar um copo d'água. A mão já vai se moldando ao formato do corpo, o braço já calcula a distância, é um saber do corpo, que acontece sem precisar de uma ordem consciente da mente. Isso nos leva direto para esse conceito aqui, o mundo vivido. Antes da gente entender o mundo com mapas, gráficos ou física, a gente experimenta ele. É o mundo da rua que a gente anda, da cadeira onde a gente senta, do calor do sol na pele. Esse é o mundo real, o mundo primário para nós. Para Merleau-Ponty, não tem uma fronteira nítida, uma linha que separa o corpo e o mundo. O que existe é um entrelaçamento. É como uma teia. O corpo percebe o mundo porque já faz parte dele. E o mundo só se revela para um corpo que está ali, pronto para percebê-lo. É uma via de mão dupla o tempo todo. Certo.
E por que essa filosofia toda continua sendo tão importante hoje? Porque ela nos coloca de volta no centro da nossa própria experiência e, como vamos ver, o impacto dessas ideias se espalhou por muitas áreas do conhecimento. Para a gente guardar as ideias principais, dá para pensar num ciclo. Tudo começa com a percepção, que é a base de tudo. Mas quem percebe? O corpo, que é o sujeito da experiência. E onde isso acontece? No mundo vivido, a nossa realidade direta, antes de qualquer teoria. E por fim, esse corpo e esse mundo não estão separados, eles estão entrelaçados numa teia inseparável. E esse jeito de pensar, ele não ficou só na filosofia, não. O pensamento dele ecoa até hoje na psicologia, nas ciências cognitivas, nos estudos da arte, na teoria da linguagem e um monte de áreas que tentam, no fundo, entender a experiência humana. E para fechar esta nossa análise, fica uma pergunta para reflexão. Se a gente aceita essa ideia de Merleau-Ponty, a ideia de que nosso corpo não é algo que a gente tem, mas o que a gente é, e que é através dele que o mundo se revela, o que isso muda no nosso jeito de viver cada momento?